Os versos da poesia em latim clássico seguiam uma métrica baseada no contraste entre as sílabas longas e as sílabas curtas. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. E quando a gente ouve um verso recitado, é fácil perceber onde estão as longas e curtas. Mas quando nós lemos um verso pela primeira vez, pode ser um pouco mais difícil determinar onde que está, né, cada longa e curta, determinar a métrica ou a prosódia do verso. E essa leitura é a escansão, é encontrar onde estão, no caso do latim clássico, as sílabas longas e as sílabas curtas. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Bom, existem várias regrinhas que determinam quando que uma sílaba vai ser longa ou vai ser curta. São regras que surgem naturalmente da própria sonoridade do latim clássico, né? Da própria forma como as pessoas falavam as palavras. Essa regra da dinâmica das sílabas, da prosódia, é o que vai determinar quando que uma sílaba é longa ou é curta. A gente pode olhar para duas formas que existem de fazer uma sílaba ser longa, que são sílabas longas por causa de vogais ou sílabas longas por causa de consoantes. Primeiro, por causa das vogais. Uma sílaba sempre vai ser longa se ela tiver ou uma vogal longa, ou um ditongo, ou uma vogal nasal. Numa palavra como tro e ai, a gente tem uma vogal longa, tro, que torna a sílaba longa, e depois um ditongo, ai, que também vai tornar a segunda sílaba longa. Uma coisa que você poderia se perguntar, e no caso da pronúncia eclesiástica, né, ficaria troie. Quanto a isso, em primeiro lugar, nós estamos falando de poesia da época clássica, então faz sentido nós considerarmos a pronúncia da época clássica, que era como os poetas falavam. Mas mesmo na pronúncia eclesiástica, esse ai vai virar um é longo. E de fato foi assim que, ao longo da evolução da sonoridade do latim, o ai se torna um é longo. Então, de qualquer forma, essa característica, né, para a métrica dos poemas vai ser mantida. Muito bem. E por fim, eu falei sobre as vogais nasais. Elas aparecem no final das palavras que terminam numa vogal e M. Então, por exemplo, numa palavra como iran, esse an final é como em português, é mesmo uma vogal nasal. E, além disso, ela tem uma duração um pouco maior, né, que vai tornar a sílaba longa. Essas são as formas de uma sílaba ser longa por causa da vogal, né? Além disso, existem sílabas longas por causa de consoante. Basicamente, uma sílaba vai ser longa sempre que ela termina numa consoante que não possa ser empurrada para a próxima sílaba. Por exemplo, a primeira palavra da Eneida, arma. Nós temos a primeira sílaba é ar, seguido de ma, né? Arma. Como a primeira sílaba termina numa consoante, em R, isso já torna ela longa. Outra forma de uma sílaba ser longa por causa de consoantes é quando ela tem uma consoante dupla, como em ille, né? Ille tem ali duas consoantes, é como se uma sílaba terminasse com L e a próxima também começasse com L, então isso necessariamente vai fazer o ille, a primeira sílaba, ser longa. Porém, há um caso um pouco mais flexível. Algumas combinações de consoantes podem pender tanto para um lado quanto para o outro. É o caso, por exemplo, da palavra patris. Quando nós pegamos essa palavra e separamos em sílabas, nós podemos ter tanto patris, e aí o pá vai ter só uma vogal curta, né? Termina na vogal curta e, portanto, vai ser uma sílaba curta. Ou então a gente poderia separar como patris. E dessa forma, a sílaba não termina no A, mas termina no T, né? A diferença vai ser muito sutil, né? Patris, mas a forma como isso é pronunciado pode mudar um pouquinho ali a prosódia do verso, né? E aí transformar uma sílaba curta em uma sílaba longa. Veja que isso não é possível de se fazer numa sílaba numa palavra como arma. Não tem como o R e o M ficarem juntos no começo da próxima sílaba. Da mesma forma, uma vogal longa, né? Ille. Os dois L's é como se um terminasse a sílaba e o outro começasse a próxima, né? Ille vai marcar sempre uma sílaba longa. E como já deve ter dado para perceber, o mais importante é a pronúncia, não a escrita. Por isso mesmo, o X, que representa dois sons consonantais, né, vai sempre indicar uma sílaba longa. Então, X
é uma palavra que sempre vai ser uma sílaba longa. Mesmo essa sendo curto, tem o X, que conta como X, né? Conta como dois sons consonantais. A mesma coisa vale para o Z. Z é uma consoante rara em latim, só aparece em palavras importadas, mas também representa dois sons, como se fosse um T e um S, um D e S. Ainda sobre ortografia, uma coisa que pode confundir é o QU, porque pode parecer que são duas consoantes, né? Uma consoante com som de Q e uma com som de W, mais ou menos, mas não é bem assim que funciona. O QU é sempre considerado uma consoante simples. Ele não torna a sílaba anterior longa. Até porque a pronúncia desse QU, né, como no sufixo que, não é exatamente a mesma do nosso qualquer em português. Não se trata de duas consoantes separadas. É um som que, para ser sincero, eu nem sei produzir precisamente, algo como em que o W, a labialização, é como se já fizesse parte do próprio som do que, e por isso ele vai contar como uma consoante simples. Ainda na ortografia, outra coisa que a gente tem que olhar é para o H. Na verdade, que a gente não tem que olhar, porque para efeitos de métrica, o H é sempre ignorado. A gente sabe que já na época clássica, o H já não era sempre pronunciado, e mesmo quando ele era de uma forma mais fraquinha. Da mesma forma, o H que aparece nas combinações de TH, CH ou PH, que aparece muito nas palavras de origem grega, né? Ele também não tem efeito nenhum. Até porque, mesmo pronunciando palavras assim de uma forma mais grega, né? Por exemplo, thálamos, isso não inclui mais sons na palavra. Isso vai deixar o mesmo peso, digamos assim. Portanto, o TH tem o mesmo efeito de um T qualquer. Outra coisa que é importante tomar cuidado com a ortografia é sobre o J e o V, que às vezes são escritos como I e U, mas tem valor de consoante. Então, numa palavra como yan, em que o som inicial não é uma vogal, né, é um som consonantal de yan, ou uma semivogal, esse som sempre vai ser uma consoante. Então, não existe como esse J ou esse I consonantal ser emendado numa consoante que termine a palavra anterior. Por exemplo, como legit yan. Vai ser sempre legit yan. Não existe legitian. Da mesma forma, com o U, que tem o som consonantal, né, o V, não existe algo como legit versus. Não, nunca. Vai ser sempre legit versus. Porém, o que pode acontecer é o contrário. Um U, que era uma vogal, pode de vez em quando se tornar um V consonantal, mesma coisa com o I. Ele pode se tornar um J, né, com som de I, para se encaixar na métrica de um verso. A gente encontra um exemplo disso logo no segundo verso da Eneida. Lauiniaquivenit. Esse lauinia, o I precisa necessariamente ter um som consonantal, como se fosse um J, né? Lauiniaque. De modo que a palavra se encaixe, né, na métrica de um hexâmetro. Lauiniaque. E por fim, outro ponto importantíssimo da poesia latina é a elisão. Elisão é basicamente quando uma palavra termina em vogal e a próxima também começa em vogal, elas se fundirem numa coisa só. Isso é bastante fácil de entender, né? Um exemplo é atque altai. Essas palavras não são pronunciadas assim no poema, são pronunciadas atque altai. Isso é simples de se entender, mas a gente tem que prestar atenção em alguns casos especiais. Primeiro, que as vogais nasais também são elididas. Então, nós temos um caso na Eneida, logo no começo, que é multum ille. Essas palavras não são pronunciadas separadas assim. Elas são multille, tudo junto. E, de novo, isso pode se emendar para mais palavras. Nesse mesmo verso, nós temos multum ille et. E isso vai ser pronunciado multileteris. Então, o poeta até precisa tomar um certo cuidado para que não sejam elididas muitas vogais e para que a coisa não fique um pouco confusa, né? E aqui é importante também tomar cuidado que o M final torna uma vogal nasal. Então, multum é uma palavra que termina com vogal nasal, mas o N é pronunciado como uma consoante em separado. Então, uma palavra como forçam não está sujeita à elisão. Nós podemos ter uma combinação como forçanet
e isso vai ser pronunciado força net com todas as sílabas. Tem um verso da Eneida que ilustra vários dos fenômenos que eu mencionei aqui, que é assim. Eu vou recitar de uma forma um pouco mais artificial para forçar bem o ritmo, para a gente não se preocupar muito com o conteúdo e só com a forma por enquanto. Tuncelerare fugam patriaco excedere suadet. A gente vê alguns fenômenos interessantes aqui, né? Primeiro, a gente tem esse TR do patria, em que, apesar de serem duas consoantes, as duas são colocadas juntas numa sílaba, e ali, patria. Esse patri são duas sílabas curtas, né? O A final, depois que vai ser longo. E depois nós temos patriaco excedere. Aqui a gente vê o que, que é uma consoante simples. Na verdade, aqui nem faria muita diferença, porque a vogal anterior já era longa, já seria uma sílaba longa no A, de qualquer forma. Mas a gente vê a elisão do E, do que com o X. Então, quex, quedere. E o X, como são duas consoantes, né, vai tornar essa sílaba longa. Patria, quex, quedere. Em seguida, quedere, que já tem uma vogal longa, né, vai ser longo também. E por fim, nós temos o suadet. Essa palavra normalmente seria pronunciada suadet, com 3 vogais, suadet. Só que aqui, para se encaixar na métrica do hexâmetro, né, que precisa terminar ali com essas duas sílabas longas, ele vai se transformar numa consoante. Então, SU vai se tornar como se fosse um SW, suadet. Em tempo, isso na pronúncia eclesiástica, se a gente quisesse usar para um verso clássico, seria possível também, né? Em vez do som de W, seria um som de V, um SV, svadet. Talvez não seja um som, uma combinação muito comum no latim eclesiástico, mas ela é perfeitamente possível para se encaixar na métrica aqui desse verso. Bom, eu sei que foram várias regras, né, vários casinhos especiais que a gente tem que prestar atenção, mas, na verdade, todos eles giram em torno da ideia de contrastar as sílabas longas com as sílabas curtas. E a dinâmica da fala, né? A dinâmica de como que uma consoante a mais no final pode alongar um pouco o tempo de pronúncia de uma sílaba. Quando a gente entende isso, vai ficando mais fácil de pensar e se lembrar de todas as regras. E o jeito de internalizar e entender bem como isso funciona não tem escapatória. É pegar vários versos, vários textos, tentar ler e encontrar ali o ritmo, né? Encontrar a métrica deles. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e ainda espero produzir mais conteúdo sobre poesia e analisar alguns versos de alguns autores latinos. Então, in proximum e curatio tualeatis.